Boa noite, que todos sejam bem-vindos ao Evangelho de hoje da Casa de Francisco. Eu me chamo Mila, sou uma das trabalhadoras, voluntária, e hoje a gente vai aqui estudar um pouquinho sobre o capítulo 27, Pedis e obtereis, o item 5, que é a eficácia da prece. Vocês estão me escutando bem? Se alguém puder dar um ok, se tá bem o áudio, que dão tão joia. Então aqui eu vou ler um pouquinho o item para que a gente possa debater e entender assim. Obrigada, Karine. Entender sobre a eficácia da prece, né? Então, assim, no item 1, ele fala o seguinte, da qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberão as suas recompensas. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai que vê os que se passam em segredos vos recompensará. Quando orardes, não vos preocupais em fazer muitas preces, como fazem os pagãos, que pensam ser pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis, pois, como eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais, antes de que peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E lá no item 5, ele vem falando sobre a eficácia da prece. E aí, Marcos não fala, aqui vem nos trazer uma fala de Jesus no capítulo 11, versículo 24. Quando Jesus nos disse: o que perdirdes em vossas preces, acrediteis que obtereis e vos serás concedido. Então, como será isso? Tudo que a gente pede a Deus, Será que está certo? Isso tudo que a gente pede a Deus, não será concedido? Aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 2, que é a lei de adoração, vem falando sobre a prece, do item 658 a 666. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, para poder a gente entender como que é a eficácia da prece. Então, lá na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos, faz a segunda pergunta: agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, para que a prece chegue a Deus, para que a gente possa ser concedido o que a gente precisa, primeiro a prece ela precisa ser de coração, porque as preces apenas aos lábios, muitas vezes ditas sem a sinceridade e amorosidade no coração, dificilmente
serão alcançadas. Elas são ditas, serão apenas palavras. Mas quando elas realmente são ditas de coração, e quando a gente se esforça para domar as nossas más inclinações, né, nos são concedidos as nossas preces, né, os nossos pedidos a Deus. Mas nem tudo que a gente pede a Deus ali é concedido. A gente acha que não é concedido, mas na realidade é concedido e Deus sempre nos escuta. Porque muitas vezes o que queremos não vai ser bom para nós, não vai ser bom para a nossa evolução. Então Deus é bom quando Ele nos dá algo quando a gente pede, quando Ele também não nos concede algo quando a gente pede e quando Ele nos tira algo que a gente pede. Por que muitas vezes a gente fala, não, eu peço tanto a Deus, mas aquilo que eu peço não vem? Primeiro, será que a gente está pedindo com o coração? Como é que está sendo a nossa qualidade da prece? Será que nós estamos nos esforçando para domar nossas más inclinações? Será que quando eu oro a Deus não tem uma mágoa, um rancor contra o meu próximo? Será que quando eu oro a Deus eu estou cheia de orgulho, de vaidade? Será que quando eu estou orando a Deus, eu estou exaltando as minhas qualidades? Ou eu estou sendo humilde, né, levando o nosso pensamento a Deus, falando dos meus defeitos, mas que com o coração cheio de amor estou ali me dedicando a Deus para fazer esse sentido de coração? Então, lá no item 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E aí os Espíritos lhe respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com Ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos no meio da prece, né? Quando a gente ora a Deus, a gente pode louvar, a gente pode pedir e agradecer. Muitas vezes a gente só pede. Muitas vezes, às vezes a gente esquece de agradecer, de louvar com música, ter um momento para ter essa conexão com Deus, né, de sentir realmente Deus, dos enviados de Deus, que Deus envia os bons espíritos para nos auxiliar, o nosso anjo guardião. E muitas vezes eles estão ali, próximo de nós, a nos intuir, a nos dar paciência, né? Deus nos manda a paciência, a coragem, a força para enfrentar as nossas dificuldades. Muitas vezes nós estamos ali com tantas dificuldades, com nossos corações tão doloridos, e muitas vezes nós não escutamos e não sentimos a presença do nosso anjo guardião, dos mensageiros de Deus para nos proteger, para nos auxiliar, porque eles estão ali, mas está faltando o que? Essa conexão, né? Essa adoração a Deus, esse louvor, esse agradecer, é sentir Deus. E aí às vezes a gente não sente, às vezes nossa mente está assim tão agitada, tão repleta de muitos pensamentos, de muitas preocupações, e aí a gente não para respirar, fazendo um pouco de meditação, que auxilia muito nessa conexão, relaxar um pouco e entrar em louvor e agradecimento e pedidos, né, a Deus. Kardec também pergunta aos espíritos se a prece torna melhor o homem. E os espíritos respondem que sim, né? Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte.
contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, pedido com sinceridade. Então, sempre Deus está ali enviando os bons espíritos. E quando a gente pede Ele, né, a gente está orando nas nossas, pedindo o alívio das nossas angústias. Quando acaba as nossas preces, como nós sentimos tão bem, né? Como a gente se sente assim mais aliviada, a gente se sente mais com coragem, a gente se sente assim mais paciente. E a gente se sente assim com força mesmo de enfrentar aquelas dificuldades, porque Jesus ele diz assim, que quem quiser segui-lo, que coloque a sua cruz e carregue. Ele não diz que vai colocar a nossa cruz nos seus ombros, mas ele pede que o siga com suas cruzes. Por quê? Porque a cruz, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades são um meio necessário para a nossa reparação, para a nossa evolução espiritual. Quando esse meio ele é retirado, a gente perde um mérito, a oportunidade de evoluir. Então, às vezes, a dor ela é necessária para que a gente possa evoluir, a gente possa amadurecer como espírito. E aí, Kardec ainda pergunta mais: como é que certas pessoas que oram muito são não bastante de mau caráter, ansiosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Então, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesma. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira com que o aplicam. Né? Então, aqui ele pergunta porque muitas pessoas ali oram muito, muito e estavam com o coração assim, muito cheio de orgulho, de inveja, de vaidades. Sempre a gente vê alguém com essa situação, nesses comportamentos, o tempo todo rezando, o tempo todo que não sai de uma determinada religião, de uma doutrina, mas que não praticam bem, né? Às vezes que faz como aqui no início do Evangelho, quando ele diz que estão ali nas sinagogas apenas para se aparecer, mas que para Deus mesmo é o que vale aquele que ora do fundo do seu coração, da sua conexão, do seu íntimo. Quando ele pede que a gente vá para o nosso quarto e de lá faça uma oração, isso aí é uma forma de nos dizer: se recolha em Cristo, né? Se recolha em oração e se dedique um tempo a Ele. Então, a gente tem tanto tempo para tantas coisas na nossa vida, para o trabalho, para os estudos, para o divertimento. E naquele momento que a gente possa tirar para Deus, que às vezes são tão pouco, que a gente realmente se conecte com Ele, que a gente realmente tire aquele tempo para Deus. E em Kardec, na questão 661, ele pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que a palavra. Né? Então, quando a gente faz o bem, quando a gente se modifica como um ser humano, a gente se esforça de boa vontade, de realmente querer mudar dentro de nós para o bem, essa conexão com Deus é bem maior. E com uma boa prece também é quando a gente faz a caridade, né? Na doutrina a gente tem um lema de dizer
que a caridade, né, é a nossa salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Então, a gente, quando faz a caridade, quando a gente ama o nosso próximo, verdadeiramente auxiliando nas suas dificuldades morais, nas suas dificuldades físicas, pessoais, quando a gente tira o nosso tempo para doar ao próximo, ali é uma oração de amor na prática em si. E Kardec aqui ainda vai mais adiante, quando ele pergunta: pode-se com utilidade orar por outra pessoa, né, por outrem? E os espíritos respondem: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e este se associa ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação, que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que fazemos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar, em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, e a dos lábios nada vale. Então, mais uma vez, os espíritos não falam, né, chamando a observação da prece do coração, mas que a gente pode sim orar pelo outro, né? Então, a oração é uma conexão, né, com os bons espíritos. O pensamento, ele é energia. E quando o pensamento tem boas ações, bons pensamentos, nós conectamos com a energia vital do cósmico universal, que é essa energia pura, energia divina. E através dessa energia, conectada com o nosso pensamento, ela chega até os bons espíritos que nos ouvem e nos auxiliam, e auxiliam aqueles que passam por determinadas dificuldades. Então, eles são bálsamos nas suas dores, nas suas feridas. Eu lembrei, né, eu estudando aqui, lembrei da Santa Mônica, né, que quando orava para Santo Agostinho, logo na sua adolescência, Santo Agostinho, ele ainda não tinha se ligado às coisas divinas e andava, né, ainda nos seus prazeres materiais. E aí a Santa Mônica, ela rezou muito, ela não cansou de rezar, de orar, e sempre rezando para que o seu filho se modificasse, até que um dia aquela prece tocou verdadeiramente o coração do Santo Agostinho, e ele realmente se transformou verdadeiramente. Tem uma história muito verdadeira, assim, verídica, dos nossos tempos atuais. Eu tenho uma tia que ela é ministra da igreja em Brasília, ela me contou essa história, que assistindo, né, um padre falando quando ele ia se consagrar padre, né, e ele contou uma história de que um certo jovem vivia nas ruas, nas festas mundanas, que usava drogas, que só queria viver em farra, né? E curtia assim a vida como se fosse seu último dia e viver tudo que tinha direito. E aí uma certa senhora viu esse jovem e vendo quando ele estava se perdendo nos mundos das drogas, ela resolveu orar por esse jovem. Ele não conhecia essa jovem, mas ela passando na rua estava vendo o estado
de degradação daquele jovem. E ela começou a orar por ele. E todo dia ela ia à igreja, né? E ela orava por aquele jovem. E quando esse jovem estava nas festas, ele começou a ver o rosto de uma mulher. Estava na boate, de repente via um rosto de uma mulher. Sempre via um rosto de uma mulher. E aquilo se incomodava a ele, porque aquela mulher aparecia para ele. Um certo dia, passou-se em frente à igreja e entrou. E resolveu fazer uma prece. Quando ele sentou para fazer a prece, tinha uma senhora do lado dele. Quando ele olhou para aquela senhora, era justamente o rosto que ele via. O rosto daquela senhora que tirou um tempo seu para orar por ele. A partir daí começou a sua transformação moral. E ele resolveu ser padre e cuidar dos jovens que são dependentes, né, das drogas. E ele dizia que os pais não tivessem medo, né, de dedicar-lhes os seus filhos para os seus cuidados, porque ele passou pela dor, ele passou pela vivência das drogas e hoje ele sabe como sair e ter uma nova transformação, né, uma nova vida. Então foi através da prece de uma desconhecida que o fez se transformar. Então aqui, como os Espíritos falam, são bálsamos para as nossas feridas. E através da prece, os bons espíritos vão até aquelas pessoas, aos anjos da guarda, e tentam se conectar com eles. É um processo que é demorado, mas ele chega, né? Que vai também depender da boa vontade, da pessoa realmente querer, né, ser ajudado, de querer ter essa força, né, de vontade de mudar. E aí, para nós nos encerrarmos, eu vou ler aqui um pouquinho do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade vem nos falar. E ele fala o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move logo que recebe a ordem, se espalham sobre toda a superfície da terra. Aqui ele vem dizendo que Deus dá ordem aos espíritos superiores para se espalharem sobre a terra. Como estrelas que caem do céu, eles vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Então aqui é um presente de Deus mandando os bons espíritos nos ajudarem. Cabe a nós essa conexão, fazer a oração e com verdade no nosso coração, né? Uma oração sentida. E o Espírito de Verdade ainda nos fala: eu vos digo em verdade, chegarão os tempos nos quais todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som da trombeta, e os coros dos anjos que unem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado ela se espalhe de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, nós estamos ao vosso lado. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, Espírito de Verdade. Então, os anjos da guarda estão aí, os bons espíritos estão ao nosso lado, para que nós possamos nos transformar, nos auxiliar nessa transformação. E um dia nós chegaremos a essa verdadeira
família universal, amamos uns aos outros. Mas que nós possamos, né, nos esforçar para nos transformarmos como seres melhores e um dia chegar a esse reino dos céus, como fala o Espírito de verdade, que a gente possa entrar no reino dos céus. Então vamos aproveitar essa oportunidade desses anjos, desses bons espíritos que Deus nos enviou. Que todos possam ter uma semana repleta de luz, de paz, que possamos orar mais, nos conectar mais com Deus, né? Pedir nas nossas orações e que for bom para nós, não será concedido, né? Tudo conforme a vontade de Deus. Que assim seja e tenham uma excelente semana para todos. Paz e bem.